Muito bem, estamos de volta hoje, lembrando, e programa até às 2, hein? Se ligue aí. Não tem muito tempo para falar das coisas, principalmente da situação do Atlético, que fechou com o atacante Fred, ex-fluminense. A negociação movimentou a cidade. E aí a gente vê agora e depois discute aqui. Roda aí. Em semana de clássico, o Atlético já saiu na frente do Cruzeiro nos bastidores. Anunciou o novo reforço, Fred, atacante de 32 anos e que era também alvo da Raposa. A confirmação veio por volta das 11 da noite pelo presidente Daniel Nepomuceno por meio da internet. Mas horas antes, o centroavante já era assunto na cidade do Galo. É um grande atleta. Falar do Fred é muito fácil, até porque é um goleador, já mostrou isso inúmeras vezes. Pra gente seria bom, sim, ter um atleta como o Fred, mas a gente tem um prato aqui que é tão goleador quanto e com espírito de guerra mesmo, que também eu acho que combina bastante com a nossa equipe. Enquanto os bastidores seguem agitados, a preparação em campo tem que continuar. E uma preocupação anda tirando o sono do grupo: a quantidade de gols que a equipe vem levando. Os dois zagueiros titulares estão, um na seleção, o outro está voltando agora. Se juntar ali, voltar um pouquinho, marcar bem. Então está voltando todo mundo, tentar procurar não levar mais gol. Sim, o Atlético sofre muito com os desfalques e o setor defensivo é o que mais preocupa. O time já tomou 10 gols e tem a segunda defesa mais vazada do Brasileirão, perdendo apenas para o Coritiba, que já teve 11 bolas na rede. O desfalque tem feito muita diferença, mas eu acho que é chovendo molhado, isso aí todo mundo está ciente já faz um tempo. E tem que estar mais atento, porque o brasileiro não permite isso por muito tempo, né? A gente tem que estar pontuando, porque quem está com grandes intenções igual a gente está, tem que estar vencendo o mais rápido possível. A zaga titular não atua junta há 5 rodadas e, coincidentemente, o time não venceu mais sem eles em campo. O jovem Gabriel, ao lado de Thiago, é quem vem tentando segurar as pontas, enquanto o capitão Léo Silva corre contra o tempo para se recuperar e enfrentar o Cruzeiro. Uma boa defesa, como todos dizem, começa no ataque, com todos brigando e lutando para estar recuperando a bola. Todos têm que se abraçar nessa intenção de defender o time, para que não venha tomar mais esses gols que tem nos prejudicado e tem feito com que a gente empate tanto e tenha perdido pontos. O jogo de domingo vale os mesmos 3 pontos que qualquer outro, mas as semelhanças param por aí. O sentimento que se manifestar será diferente. Tem que todo mundo nessa semana trabalhar bem a cabeça, né? Todos têm que estar preparados para isso, para que não venha deixar de repente uma vaia ou uma pressão vindo de fora nos atrapalhe. Quando é clássico, o coração fala mais alto, você dá um alvo maior. Se é uma bola que não dá para você, você tenta chegar. Então, clássico, você joga com o coração e com a alma. Chama a Ana Maria Paris aí para nós, a fono. Chama ela aí. Chama a Ana Maria Paris. Vou perguntar para ela se dá para fazer um trabalho com o Carlos lá. Tá estranho isso aí. Tá estranho. Ele tem que jogar futebol, ele não tem que falar. Né? Aqui, vamos falar. Você é cachorro demais. Fala do Fred, hein, meu filho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, telespectador. Você gostou? Por que estão lá no Rio, em São Paulo, a turma está tão incomodada? De repente o Fred era o cara, para muitos hoje ele já não é mais. E nossa, que absurdo, pagar 1 milhão. Como os caras sabem? Você sabe quanto a sua noiva ganha? Não sei. Pois é, a turma sabe quanto o Fred ganha. Em breve vou ter. Aqui, é uma grande contratação, Everton. O Fred é um baita jogador, baita artilheiro, sabe fazer gol, tem cheiro de gol. É o maior ídolo da história recente do Fluminense, isso não tem como negar. É jogador de seleção. E é uma contratação que impactou, você falou no início na chamada, que movimentou a cidade, movimentou o Brasil. Foi comentário geral no Brasil inteiro, desde ontem no final da noite até agora há pouco, nos programas pela manhã. E esse negócio de que vai ganhar 1 milhão, aí vem um fala que vai ganhar 500 mil, vai ganhar 800, vai ganhar 3 milhões. Gente, é discussão que é irrelevante para o momento, né? Agora, tem algumas coisas que chamam a atenção. É o potencial do Atlético em contratar em relação às outras equipes brasileiras, né? O Atlético, ele vence disputa com o Fluminense, ele vence disputa com o Corinthians, está vencendo com o Flamengo, essa aí do zagueiro Mina. O Atlético está com um poder financeiro para contratar, que é uma coisa difícil de entender também no futebol brasileiro, ainda mais essa crise que vive
o país. E o Atlético vai mostrando que quer brigar alto. O Atlético está sendo ambicioso. O presidente do Atlético, essa diretoria, o presidente é ambicioso. O Atlético tem ambição, não só no discurso, mas nas atitudes. O Fred é uma grande contratação. Aí vem vem o torcedor e fala, mas se chegar e não jogar, mas isso a gente não dá para analisar, né, Everton? Não dá. Igual, o Cleiton foi ótima contratação para o Atlético, mas ele não vingou ainda. O Fred é uma grande contratação, ele não é aposta, ele é uma grande contratação. Pode chegar aqui e não jogar nada. Alguém imaginou que o Luan fosse chegar onde chegou? Não. A contratação do Fred, ela está no mesmo patamar da contratação do Robinho. Também acho. Em termos de tamanho. Está abaixo da do Ronaldinho, porque o Ronaldinho foi gênio, esses dois não foram gênios, mas são grandes jogadores. Estava até assistindo, não lembro em qual canal, falando que era a dupla reserva da Copa do Mundo de 2006. Não, isso quando o Fred era possibilidade naquela época, eu comentei aqui até fora do ar, que em 2006 era a dupla que todo mundo queria. E era reserva, não é? Não, mas mais do que a reserva, porque o Ronaldo e o Adriano chegou num momento que somados eles estavam com 470 mil quilos. Verdade, e todo mundo queria os dois. Sempre quando eles entravam, eles destruíam. Tanto o Fred quanto o Robinho. E outra discussão que eu tenho escutado também, mas o Fred chegou, o Prato tem que sair, porque os dois juntos não tem. Claro que não tem nada disso. Também acho. Nada, dá para jogar os dois juntos, o Fred centroavante, se for no mesmo esquema que o Marcelo adora, que é o 4-2-3-1, o Prato na direita, o Casares no meio, o Robinho na esquerda. Mas e a recomposição? Não interessa. Trabalha o sistema defensivo. Marcos Rocha e Douglas Santos. Nós temos tanta qualidade do meio para frente que vocês vão ser laterais. Vocês vão se preocupar mais em marcar. O volante, Carioca e Donizete ou o Urso, que for, vocês vão ter que marcar. Então dá para jogar com eles lá na frente. O Marcelo tem um trabalho muito bom para resolver com essa chegada. E vai chegar mais gente no Atlético, por isso que eu falo da ambição do Atlético e do poder financeiro do Atlético, que está diferente de todos os clubes. Isso também é uma coisa... E a vontade do pois jogador... Mas aí você analisa o critério técnico, né? Vai agregar? Sim, não. Muito. O valor investido, eu não sei quanto ele ganha. Não sei. Eu já ouvi de 1 milhão a 500 mil. Ganhava 800 mil. Pois é. Dizem que reduziu que vai reduzir e tal. 30%. Tá. O Atlético aumenta substancialmente a dívida. O Atlético sabe o que faz. O Prato vai sair, o dinheiro do Prato será empregado no negócio? O Michael Suel está sendo vendido por 2,5 milhões de euros. Parece que o atleta está pagando 5 milhões de reais ao Fluminense para ter o Fred. Pela liberação. Pela liberação. Então, 2,5 milhões de euros e 5 milhões de reais, o Atlético ainda tem sobrando, se o Michael Suel. Aí vem o Mina, que deu uma entrevista ontem dizendo que por ele já viria logo. E parece que vai acertar. O Fábio Santos. Alguma dessas 3 contratações põe em dúvida alguma coisa? Não são 3 grandes investimentos? Sim, são. Se vai dar certo é outro ponto. Eu estou analisando as contratações, são excelentes. A do Fred é enorme. Eu comparo a contratação do Robinho. Como é que fica a cabeça dele jogando? Ele fez uma história excepcional no Cruzeiro. Como é que fica a cabeça desse cara agora que vem, pelas informações, o Cruzeiro até o procurou, e aí o negócio não ornou, e aí ele acabou fechando com o Atlético. Como é que fica a cabeça desse cara agora vestindo a camisa do Atlético, inclusive podendo jogar no final de semana, já no clássico contra o Cruzeiro? Boa tarde a todos. Eu acho que vai jogar, inclusive. Eu acho que ele chega e joga domingo. E ele comemora o gol? Também acho. Acho que comemora o gol. Gente, imagina. Acho que chega, ele joga faz e gol comemora contra o Cruzeiro domingo. A torcida do Atlético enlouquece. Não tem jeito. Com relação à cabeça dele, Everton, eu acho que isso não vai pesar em nada, não. Porque é um jogador tão experiente que já viveu de tudo. E gostem ou não do tipo de futebol, do centroavante, do jogador mais finalizador, ou do jogador mais rápido, isso tudo é discutível e é gosto pessoal. Agora, uma coisa que eu acho que é fato é que ele é um jogador cascudo, né? Ele é um jogador de personalidade, é um jogador que não sente pressão. Tem liderança. Tem liderança, já viveu e tudo, então não vai estar nem aí. É o tipo de jogador que não está nem aí para vaia, não está nem aí para, joguei no outro clube, como que vão me receber aqui. Jogava no Fluminense, peitava a uniformizada e continuava fazendo gols, com o resto da torcida do Fluminense amando o Fred e a uniformizada pegando no pé, porque ele teve coragem de peitar. No jogo aberto, ele não afina, ele não é um jogador que afina, é exatamente o oposto disso. Assim, né? No jogo aberto agora, a discussão era: quais os motivos levaram o Fred a sair do Fluminense, é um clube que ele já jurou amor e tal, e fechasse exatamente com o Atlético? Bom, o que a gente ponderou
a questão dos filhos, né? E a esposa agora esperando o filho e tal, recém-casado, família daqui, a família dele é de Minas e tal. Eu imagino que por trás de tudo isso, uma boa proposta feita pelo Atlético. Né? Um contrato até o final de 2018. Isso me mostra que ele pode, inclusive. 32 anos. Pois é, que ele pode, inclusive, encerrar a carreira do Atlético. Tem um detalhe, Sim. viu, o Everton? Eu realmente não sei quanto que ele ganhava, quanto que ele vai ganhar. Mas, assim, em vários momentos, eu sei que as pessoas sempre pensam, mas para ganhar muito assim não faz diferença. Vá lá, talvez seja verdade. Mas em vários momentos ele já escolheu contratos para ganhar um pouco menos. Por exemplo, ele deixou de ir para a China para ficar no Fluminense. Sim. Para ganhar bem menos. Que é uma coisa que a gente cobra de vários jogadores e ele fez, o Pato fez no Corinthians, por exemplo. O próprio retorno dele ao Brasil. São poucos. O próprio retorno dele ao Brasil, ele poderia ter ficado na Europa ganhando mais. Então eu não duvido que ele esteja vindo para ganhar menos, não, sinceramente. Porque ele já fez isso outras vezes. Então não é uma inocência de achar, é uma característica do cara. Várias vezes ele já preferiu qualidade de vida, gostar da cidade, esse tipo de coisa. E o Panzi falou da parte tática. O 4-2-3-1 que o Marcelo gosta e que ele aplicou no Cruzeiro combina muito com o Fred. Isso é um detalhe importante. A bola passava na frente do Marcelo Moreno 500 mil vezes por jogo. Mas assim, a bola era cruzada, não um chuveirinho. Às vezes aquela bola rasteira que vem da ponta, a bola pingava na área o tempo todo. E é um jogo que cai muito bem ao Fred, que finaliza muito mais do que o Marcelo Moreno. É muito melhor dentro da área do que o Marcelo Moreno. Então, naquela época, inclusive, isso não do Fred, pessoas ligadas ao Fred, mas de outras pessoas do futebol, eu ouvia, nossa, se o Cruzeiro tivesse um centroavante, tipo o Fred, tipo o Calheri, né? Na época não era conhecido, mas algum outro centroavante ainda melhor do que o Marcelo Moreno, o Cruzeiro ia ganhar com o pé nas costas mais ainda, ia golear mais ainda, porque o Marcelo Moreno perdia gols e a bola passava muito ali. Então, se o Marcelo Oliveira conseguir aplicar esse esquema, não só o 4-2-3-1, mas um 4-2-3-1 nesse estilo, aí eu acho que vai casar muito bem com o estilo do Fred. Ô, Dimara, o torcedor do Cruzeiro, pelo menos hoje, né, a gente via manifestações de torcedores muito chateados com a situação. Muito. Temos alguns aqui, inclusive, não sei se dá para colocar vários, mas pelo menos um aqui. O Daniel está dizendo que se o Fred vai dar certo, só o tempo dirá. Mas esta contratação criou uma atmosfera positiva no Atlético, uma atmosfera negativa no Cruzeiro. O torcedor relacionando. Ele tem total razão. Tem mais aí, Capiroto? Dá para mostrar? O Anderson Alves mandou para o Edu, mas a gente lê aqui, ó. O Atlético traz o Fred e essa diretoria do Cruzeiro não faz uma contratação, Edu. Eles vão acabar rebaixando aqui meu Cruzeiro e tal. Tem mais aí, Capiroto? Vamos mostrar aqui a movimentação. Paulo Roberto, Fred é ídolo do Cruzeiro? Não. Foi uma boa contratação do rival? Tecnicamente, sim. Financeiramente, acho pouco provável. Vida que segue. Vamos mais, vamos girando. O Petrônio. Fred ídolo? Ídolos fazem história no clube. Qual a história de Fred no Cruzeiro? Para mim, até o Wellington Paulista tem mais história que Fred. É a opinião do torcedor. O W. Almeida está dizendo, não creio que o Fred foi pro Atlético. Cara, decepciona. Para mim, deixou de ser ídolo do Cruzeiro e Fluminense. Então tá aí a movimentação. O Vini está dizendo, sendo o Fred bom ou ruim, ídolo ou não, o Atlético está contratando. E o Cruzeiro? É a pergunta do torcedor. Tem mais uma aí? Tem mais uma? Cadê? Procópio, rapaz. Procópio também. Em um mês o Atlético deu 2 voltas no Cruzeiro contratando Marcelo Oliveira e Fred. Na época em que eu jogava, era diferente. Procópio, rapaz, também. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. É impossível não polarizar em algumas situações, mas principalmente em situações como esta. Sim. Semana passada nós cobrávamos aqui, até com uma certa veemência, contratações para o Cruzeiro. Continuamos cobrando. E a gente continua cobrando. Forma. Aliás, há semanas, né? E a gente continua cobrando. E a gente ouviu algumas vezes o seguinte, não tem jogador disponível. Por que o Cruzeiro não trouxe, o Atlético trouxe? Eu não sei qual que é a proposta que o Cruzeiro poderia ter feito ao Fred, se procurou mesmo, e a diferença para uma proposta feita para o Atlético. Eu acho que as pessoas precisam entender algumas situações. O Procópio coloca ali no tempo que eu jogava, as coisas mudaram muito, né? O profissionalismo hoje fala muito mais. Eu acho que eu gosto do Fred como jogador, eu gosto do Fred como personalidade, eu acho que é um jogador que acrescenta em qualquer lugar, em qualquer time que ele for. Todo esse mimimi que a gente está
ouvindo, de todas as equipes do Rio, de São Paulo, pela conquista que o Atlético teve nessa negociação que foi feita com ele, das informações que a gente tem e do tipo de negociação que aconteceu. Valeu o tempo de contrato maior, valeu o contrato de objetivos, valeu uma vontade do Fred de voltar e de poder ter tranquilidade para mostrar o seu futebol. Com a personalidade que o Fred tem, algumas situações no Fluminense já o desagradavam há muito tempo. O Atlético vai arcar com parte das situações que não estavam corretas com ele em termos de Fluminense, aí eu estou dizendo da parte financeira. Isso é uma outra coisa, Gilmar, que assim, os jogadores ganhando muito ou pouco, isso não é privilégio só do Fred. As pessoas às vezes são injustas com os jogadores no seguinte aspecto: o cara aguenta anos de dívida. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O cara aguenta dívida, sim. O do Unimed, do Fluminense. E é injusto, né, Cadu? Quando você fala assim, ele sabe pelas portas... Deixa eu só dizer uma coisa. Não, deixa ela falar, porque eu interrompi ela, eu vou ficar com a consciência pesada. Desculpa, a palavra é sua. Não, só dizer o seguinte, que eu acho que é injusto demais você dizer assim, ele está saindo pela porta dos fundos do Fluminense. Não, nunca. O que ele fez pelo Fluminense está marcado na história. Depois que isso passar, né, as pessoas vão ter uma conexão diferente. Acho injusto o que se fala também em relação ao Cruzeiro. Ele fez o que ele fez no Cruzeiro e, na época, ele foi uma grande venda quando ele foi para o Lyon e ajudou o Cruzeiro no contexto de sequência do Cruzeiro. Então, a gente precisa parar com esse negócio de que tudo é injusto, de que tudo é assim, porque as coisas não acontecem da forma como o torcedor previu, como o torcedor queria que acontecesse. E ele, só para completar, e o Fred, se tem uma coisa que a gente não pode tirar do Fred, e que pese essa questão da personalidade que ele tem muito forte, a dedicação que o Fred tem em todas as equipes pelas quais ele passa. Você pode pegar do Lyon que ele passou, do Fluminense que ele passou, do Cruzeiro que ele passou. América. Ele tem essa dedicação à própria América. A todos ele rendeu dinheiro, Então, olha, sabe... É nesse ponto que eu queria chegar. E quem disse que o Fluminense não está achando bom essa negociação? O Fluminense está se livrando de uma situação até financeira que estava pesando. 35 milhões de reais. Eu não sei se as informações... Mais de 5 milhões do Atlético. Então, para um jogador de 32 anos que já deu muito ao Fluminense, mas já deu demais ao Fluminense. Então, o Fluminense também não está achando ruim. Tem hora que você tem que se livrar de algumas coisas. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Eu fui numa oportunidade com seu pai, Afonso Alberto, fazer uma transmissão lá em São Paulo. Passando pela Marginal, é séria essa história, não é brincadeira não. Passando pela Marginal, o Afonso viu num depósito, Telha Norte, que chama a loja, promoção de arame farpado. E o Afonso comprou meio caminhão de arame farpado, sabe? Lá? Trouxe meio caminhão de arame farpado. Mas, Afonso, para que você vai comprar isso? Esse arame farpado. Aí ele falou, é porque tá barato. Eu não tô precisando, tá barato. Foi lá e comprou meio caminhão. O cara veio aqui, trouxe... e guardou lá na garagem do prédio do Eduardo. Meio caminhão de arame farpado. Aí, tá barato. Aí o tempo foi passando, essa desgraça incomodando os vizinhos, o povo xingando e tá lá, meio caminhão de arame farpado. Daqui a pouco, ele precisou fazer um dinheiro para pagar, quitar a faculdade do menino aqui. Aí ligou para mim e falou, estou vendendo arame farpado. Como eu comprei barato, eu vou conseguir vender bem. Claro. E vendeu, rapaz. Ele ganhou 483%. É um visionário. Então é um visionário. Por que eu estou querendo dizer isso? Para ir ao encontro. As duas é bom, porque dá para contar piada. Para ir ao encontro do que você acabou de dizer. Entendeu? Ai. Mas olha só. Já que vocês estão falando de pai... Peraí. Deixa eu botar um tweet na tela aqui. Eu vou relacionar com o Fred também. Põe aqui, Capiroto. O Montijo, ontem, essa conta é dele mesmo, né, gente? Não é trollada não, né? Porque tem 90 mil seguidores. Se for trollada, Nossa Senhora. Gilvão? O Montijo, segundo informações, essa conta é dele. Se não for, tá trollado. Se não for o Gilvão, o cara sacou bem. Não, Gilvão, porque o Gilvão... Porque é uma coisa que o argentino falaria. É que você não entende. A gente chama as pessoas carinhosamente de Gilvão, Eduzão, Caduzão. Então, eu adoro o Gilvão. Então, vou chamar ele assim. tudo o que saia do Atlético Mineiro são boatos. Respeito esse clube, mas não poderia fazer isso. Meus problemas são com Gilvão, não com o clube. Mas que problema com o Cruzeiro, está dizendo. Porque eles estão falando que ele poderia voltar também com o Cruzeiro e tal. Só que o que é o problema? Calma que eu vou explicar por que eu mostrei esse tweet aí. Quando o Montijo saiu do Cruzeiro, o Gilvão pegou o dinheiro e montou o time campeoníssimo, que ganhou 2 campeonatos com os pés nas costas.
Não faz isso não, pelo amor de Deus, não. Para, pô. Eu tô falando sério. E aí montou o time bicampeão. Excepcional, Cruzeiro de 2013 e 2014. Ou seja, foi excelente. Que inclusive responsável pelo gol mais bonito do Mineirão, que foi o do Everton Ribeiro. Na minha opinião. Vamos brigar, vamos espernear, mas eu acho. Ué, mas teve então, outro mais bonito que aqui? Não, teve alguns, mas eu acho que o do Everton... Você fala do Mineirão em geral ou do novo Mineirão? Da história do Mineirão novo, velho e tal. Tem gente que não, mas eu acho. Então é o seguinte. Então o Gilvan, ele saiu, deu dinheiro, usou o dinheiro, montou o time foi campeão e tal. O Fred saiu e ganhou na justiça 2.700.000 e tal. Aí eu parei para pensar, falei, pô, se o Montijo que deixou dinheiro, diz que tem problema com o Gilvan, o Fred que ganhou na justiça, o Gilvan não aceitaria ele aqui. Eu não entendi nada. Eu não Mas entendi. não sei, Você está falando que não aceitaria ou o Montijo ou o Fred? O Fred. Mas o Fred não foi procurado pelo Cruzeiro? A notícia Mas não é. exatamente. Mas aí a gente não sabe. Bom, quer dizer, a gente acha que foi, né? A gente fala que foi baseado em informações que chegam. Mas eu não sei teve se... matéria publicada. Teve tudo. que foi procurado. Isso, Que foi procurado. Teve matéria publicada. Que tinha uma proposta exatamente. exterior. Não, só que aí... Mas Isso é piada demais. Não, é verdade. Ô, gente, essa entrevista do Fred amanhã vai ser Vai. Mas Tô aí com o que eu tô questionando? O fato de a coisa não ter acontecido com o Cruzeiro... Tem uma história no Cruzeiro. Pô. Sim. Por quê? Será que o Gilvan também travou? Você sabe que tem um negócio que... vocês estavam falando de pai aí. Todo mundo sabe da história do Romário, né? Sim. Com o América. Sempre disse que queria jogar. Encerra Imagina a o pai carreira. do cara é atleticano. Porque jogar no América você tem que amar muito o seu pai. Jogar no América do Rio. Porque é um decréscimo de carreira. Você Pra um vai agradar Romário, o pai né? num clube... E o pai do dele Fred é atleticano. Assumido, num inclusive, clube grande, né? Numa cidade que ele gosta, eu acho que teve esse lado sentimental também. Uma série de É coisas. engraçado que na Argentina pode ter, e todo mundo fala, nossa, jogador argentino. Aí quando um jogador brasileiro faz isso, não acredito, não é possível. Bem destacado. Não é possível. Mas olha só só, o argentino que E pode. mesmo esses argentinos, tem muitos casos que no início da carreira, o cara jogou no clube que ele respeita, tudo, mas que não é o clube do coração. E porque as circunstâncias da vida não permitem o jogador escolher quando ele está começando. Futebol é muito difícil, futebol é muito competitivo. Quando você é jovem, você tem uma oportunidade em clube grande, você não vai. Você não vai escolher. Você não tem margem de manobra. Vocês acham E depois, que- na Vocês escolhem Argentina, quando você vai ver. esses mesmos clubes... Teve jogador na Argentina que já jogou com tatuagem de um clube, tipo rival em outro. E depois conseguiu jogar no time do coração. Sabe? Então, eu nem sei se é o clube do coração dele. Eu tô falando que do aqui pai a ninguém gente sabe que é. Mas a cultura, né, Du? Mas aqui ninguém a acredita. cultura, aqui... Mas essa questão de justiça, Esse negócio de Everton. bebê chorar quando nasce foi inventado aqui, velho. O brasileiro já nasce reclamando. Reclama já nasce, tudo. já chorando. E outra coisa, se ele ganhou na justiça, ele não estava certo? Sim, Então, quem vai na justiça qual e é ganha o porque tá problema? certo. Qual é Não, a mas eu situação? só... Mas quem ganhou na justiça, o Montijo ou o Fred? O Fred. Fred. O Fred. A diferença é que o Fred ganhou na justiça e talvez o presidente... Não, esse cara tomou 2.700.000, não quer ele né? Era aqui. direito Mas o dele, Montijo ele ganhou. não saiu... brigado, não ganhou na justiça, deixou uma boa grana para montar um time campeão e ele assumiu no Twitter que há problema com o presidente Gilvan. Pois é, qual seria, né? Boa pergunta. Com a palavra do Boa Dr. pergunta. Gilvan, o que Porque será que o Montijo... convenhamos, Pode né? ser um problema. Se o Cruzeiro traz o Montijo de volta, encaixaria... Eu acho não que sei o como problema é o tá seguinte, tecnicamente, agora eu tô né? lembrando aqui, eu acho que o problema é o seguinte, não é de ordem financeira assim direta, igual esse caso que você mencionou, entrar na justiça. O Montijo, antes de sair do Cruzeiro, ele quis sair do Cruzeiro muitas vezes. Muitas Do Corinthians. Né? É uma lembro. coisa que Começar do falava aqui, Corinthians, torcida né? fica pé da vida, mas gente... É verdade, ele quis ir Ele embora, queria mas por ir vezes. para São Paulo, Corinthians, Santos, São Paulo, porque ofereceram muito mais do que ele ganhava no Cruzeiro. E tem esse negócio de esses clubes grandes de São Paulo, para muita gente, são mídias mais relevantes do que Cruzeiro e Atlético. Ele quis sair muito do Cruzeiro. O Gilvan já não gostava daquilo. E eu acho que nisso o Gilvan tinha razão. Ainda Pô, fez meu um filho, dinheiro pelo bom, amor de né? Deus. Ele tava aqui querendo ir ele embora. deu aumento para o Montijo várias vezes. Me lembro também. Só o aumento não chegava no patamar do que esses clubes ofereciam, porque seria loucura, mas ele deu aumento para o Montijo várias vezes. Então eu acho que a partir daí começou a ter uma quizumba. E nesse caso, o Gilvão tem razão. Pode ser. Até Porque, sinceramente, porque ele olhou pelo interesse do próprio clube, ele foi responsável com as finanças, ele segurou o Montijo um tempo porque era ídolo. Mas você chegou no ponto que eu queria.
Porque se ele olhou para essa situação do Montijo e se incomodou gerando essa quizumba, ele não poderia olhar para os papéis, ver lá uma cópia da sentença, pagando 2.700.000 por Fred, e falar assim, pô, os caras estão... Pô, pode ser, mas ao mesmo tempo... Mas é porque o negócio do Fred não foi na gestão dele também, né? Não foi. Então, assim, ele pode pensar, pô... que a informação chega que ele era o representante, o chefão do departamento jurídico, ele diretor. Era jurídico, vice-presidente jurídico. Vice-presidente jurídico. Né? Então, e aí, evidentemente, que talvez ele tenha tomado tomou conhecimento. É isso. Mas o que eu acho que é o seguinte, isso aí é chutômetro. O que a gente pode achar, especulação. Uma é uma situação jurídica mais palpável, mais objetiva. Por mais que ele, como advogado do Cruzeiro, ele defenda o clube, ele, no fundo, pode achar. O cara está recorrendo aos direitos dele. O clube, de fato, deve. E o jogador tem o direito de recorrer a esse direito. E todos os jogadores fazem isso. Então, pode ter entrado um lado racional, anos depois, de entender que o Fred estava simplesmente exercendo seu direito jurídico. Antes de eu no caso do Montijo, foi uma coisa de relacionamento, né? Dia a dia. Exatamente. Há uma diferença muito grande. Antes da gente chamar os detalhes do Cruzeiro, e aí falando em Rafael Martins, atacante do futebol português e tal, antes de chamar, eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Aqui começa com você, Edu. A contratação do Fred pelo Atlético aumenta consideravelmente a pressão sobre a direção do Cruzeiro? Eu ia te falar agora. Eu ia falar, o Cruzeiro está com um peso nas costas depois. A contratação do Fred, gente, ela é tão grande em termos nacionais e ela se torna muito maior aqui. Porque o torcedor do Cruzeiro já cobra reforços há um bom tempo, desde o Campeonato Mineiro. E a gente sabe que está difícil. Por isso que eu toquei no ponto do poder aquisitivo do Atlético. O Atlético está com um poder de investimento muito maior do que outras equipes, inclusive o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro está atrás de um centroavante há muito tempo. O Atlético, a hora que fala, eu preciso de um, vai lá e contrata. O Cruzeiro ficou 25 dias atrás de um treinador. O Atlético mandou a Aguirre, 2 dias depois contratou. O Cruzeiro... Um treinador que, teoricamente, o Cruzeiro teria procurado. O Cruzeiro, aquele problema de Sanchez-Min na lateral, o Fabrício saiu, não tem lateral no Atlético. O Douglas Santos foi convocado, 2 dias depois, Fábio Santos. Aí tem um problema na zaga, vou ali, contrato o Mina. Então o Atlético... fora o Robinho, né, no início da temporada, fora o Cleiton. O Atlético o problema, vai lá e contrata bons nomes. E o Cruzeiro está nessa luta. Aí depois dessa do Fred, então... O Cruzeiro precisa dar uma satisfação ao torcedor. Deixa só aproveitando o gancho, então, até para a gente ganhar tempo e servir de subsídio para vocês dois também. E os boatos no Cruzeiro são de que o atacante Rafael Martins, que é um atacante brasileiro, tem 27 anos, atualmente joga no Moreirense, lá de Portugal. Isso mesmo, Moreirense? Isso foi não sondado pelo clube, o empresário confirmou a procura do Cruzeiro pelo atacante, né, que tem 16 gols lá pelo Campeonato Português. Na temporada atual. Provavelmente o Paulo Bento pediu, né? Acredito que sim. O jogador tem passagem pelo Grêmio. O Grêmio Prudente, viu, pessoal? Onde disputou a Série A em 2010. ABC, Chapecoense e tal. Curioso é que o Léo Bonatini, revelado pelo Cruzeiro e vendido para o Estoril de Portugal, tem mais gols que o Rafael Martins da mesma liga. Léo Bonatini, você se lembra muito bem dele. Muito bem dele. Está muito bem lá. E pode ir para uma equipe maior agora, sabia? Pois é, mas aí... O Rafael Martins, conforme você pode ver na imagem aí, o cara é um touro de forte. Pode chegar aqui e fazer mais gols que o Fred. Mas não é a satisfação que o torcedor do Cruzeiro quer. Não. E precisa. Quantos anos que ele tem? Não é. 27 anos. E a gente até comentava na Band News ontem, quando a gente deu essa notícia, que não passa na cabeça da gente a imagem dele. A informação é de que o Paulo Bento, que acompanha, obviamente, né, o futebol de lá, que teria pedido dentro das características, muito dentro daquilo que o Edu fala, né, que é você trazer meio que os jogadores que você imagina para ter no seu time. Então aí talvez a gente não possa questionar tanto, porque ele ainda não trouxe nenhum jogador que ele tenha querido para esse time. Agora, se você for se utilizar da questão do centroavante, a gente sabe que é uma posição muito difícil. Mas eu jamais me lembraria desse jogador. Esse é mais um ingrediente, né, desse dia. O Fred, em termos de posição, é o que o Cruzeiro mais precisa. Exatamente. Um grande centroavante. Não estou falando que tinha que ser o Fred, não, viu, gente? Mas a gente falava do Allan Kardec aqui, por exemplo. Não é só... Tem nada a ver. Vou te contar uma coisa. Eu não estou dizendo que seja... É longe de ser do mesmo patamar. Longe. Mas o Kardec é reserva no São Paulo. Tá pé da vida. E tá invocado porque está na reserva lá. Muito gente, o Cristaldo,
se não é titular, seria um excepcional reserva aqui. E de repente até como titular, hein? Dependendo da frente armada aí, você pode até usar até mesmo o Cristaldo na frente com mais um. Cristaldo. O Cristaldo. Cristaldo, né? Eu tô falando, eu falei que seria titular. É o Allan Kardec, então tá bom, então. Legal. O Cristaldo como bom reserva, não, mas o Riasco sim, né? Eu tô discordando de você. Não tô brigando com você. Eu não gosto de brigar. Não, eu também não gosto de brigar. Eu odeio polêmica, zoeira, briga, eu odeio. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, companheiro. Você olhar para o banco e ver o Cristaldo, olhar para o banco e ver o que o Cruzeiro tem, vocês vão me desculpar, o Cristaldo é mais bola. Ah, não, mas aí você tá... Não, mas aí, ô Everton, se você levar o pé da letra isso que você tá falando, até é verdade. O Cristaldo é melhor do que jogadores que estão no banco do Cruzeiro. Mas o Cristaldo não seria o cara que deixaria mas eu tô dizendo para ter elenco. Então não adianta, então é mais um para... Ok, mas se você traz o Allan Kardec e traz o Cristaldo, os dois, o Cristaldo tá encostado lá no Mas tem um e tem outro. Olha aqui. Mas aí, se você vai lá e busca os dois, e aí se de repente, por um motivo ou pelo outro, o simpático Allan Kardec recebe um troço lá, um espírito e sai do jogo. Mas pra que trazer os dois? Soma o que você vai pagar nos dois, busca um Barcos, busca o Marcelo Moreno de volta. O Cruzeiro aqui, ó. Ao invés de somar dois mais ou menos, legal. traz Você acha o Kardec mais ou menos? Você acha o Kardec mais ou menos? Você já viu que o Kardec tá jogando esse ano? Não, mas ele mas é aí claro, velho. O cara tá lá encostado. Mas entre um Barcos, o Marcelo Moreno de volta e Kardec e Cristaldo, eu prefiro pegar o que vai investir nesses dois e trazer Barcos eu concordo com você com relação ao Cristaldo, não com relação ao Kardec. Kardec eu acho que seria... Aqui, ó, Kardec, Rafael Sobis, Barcos, Fred, esses jogadores são top. E por que o Cruzeiro não consegue trazer? Eu gosto do Moreno. É por que o Cruzeiro não consegue trazer? Você não consegue tirar o Kardec do São Paulo. Mas olha só, do Rafael Sobis é possível que se resolva hoje. Ontem fechou a história lá, ele já não vai mais pro Tigres, não teve proposta de ninguém, então é possível que a mesma coisa do Fábio Santos. E a mesma coisa do Fábio Santos também, que também fechou, deve acertar hoje, o atleta deve confirmar, e o Cruzeiro também tem essa chance. Mesmo com o fato do presidente dizer que não tem nada, que o Cruzeiro não procurou e tal, a negociação está acontecendo com o empresário, com o agente do jogador. Então a gente imagina que o Cruzeiro esteja respaldado nisso. Eu tô ligando pro isso. Jorge Machado. Se ele atender e xingar palavrão, me xingar, não esquenta, eu não ligo. Não vai atrapalhar meu almoço nem nada. Se ele atender, que não sei o quê. Esse negócio também, né, Edmar? Só sai aqui por 30 milhões. E se ele existe. Até porque eles não podem mais ficar com ele. Não, isso não podem mais ficar com ele. Não existe, não pega. Fala, Everton. Grande Jorge Machado, boa tarde, tudo bem? Tudo. Não xinga palavrão, não, que você está ao vivo comigo no programa, tá? Você está ao vivo para todo o estado de Minas. Se xingar palavrão ou fizer aquela pergunta que você sempre me faz com aquela colega nossa lá de São Paulo, vai azedar meu casamento. Ô Jorge, o Rafael Sobis chega... É educado, fica tranquilo. Eu sei, pô. O Rafael Sobis chega que dia ao Cruzeiro, Jorge? Rapaz, nós estamos trabalhando muito forte, tá? Isso... O draft espanhol, o mexicano, aliás, ontem ele terminou, então não existe a possibilidade do Rafa mais ser negociado dentro do próprio país, que era uma das coisas mais latentes e fortes que tinha, só para ser transferido para um clube mexicano, fizeram a oferta toda, mas nós não chegamos num acordo, eu estava com ele ontem, e agora se abriu o mercado. Independente do treinador, do clube, do Tigre, a gente tem 1 ano e meio de contrato ainda. Ele é ídolo lá, a torcida gosta muito dele, enfim, ele teve muito sucesso lá. Mas existe essa conversa que todo mundo sabe com o Cruzeiro. Não acertamos nada ainda, como foi bem divulgado, que eu tinha acertado por causa do Rafa. Me criou um problema muito grande, mas as pessoas, por confiança e pelo trabalho que eu faço lá de 20 anos, viram que realmente isso não acontece, porque até perante a FIFA eu não posso acertar o contrato do Rafael, porque ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Sim, então, mas o Cruzeiro está empenhado no momento, juntamente com você, para que a coisa chegue a um desfecho rápido. Tá sim, um esforço muito grande do Bruno, do Thiago, do presidente, a gente tem conversado. No momento que eu for liberado pela diretoria do Tigres,
para acertar qualquer tipo de contrato do Rafael no Brasil. O Cruzeiro é a preferência do Rafael. Ok. Fora o Rafael Sobis, o Cruzeiro te pediu algum outro jogador, ô Jorge? Não, na realidade eu só estou tratando, conversando com o Thiago, com as pessoas, só a vida dos sócios. Eu não tenho falado nada, tem uma relação muito forte aí em BH, com o próprio Atlético também, todos os jogadores que eu tenho aí. Mas assim, o que eu estou fazendo hoje em BH é a definição do sócio. E você acredita que caso a coisa comece a clarear, em quantos dias pode ser resolvido diante do momento que você está observando, diante da situação atual? Em quantos dias se resolve? Eu cheguei agora em Porto Alegre, estava ontem com o Rafael, eu estive na Bahia, voltei ao Rio de Janeiro, fiquei com ele ontem o dia inteiro, o dia todo, eu e o Rafa, conversando sobre isso. A vontade dele, ele está muito feliz no México, entendeu? Inclusive estava com a esposa dele aqui. Ele está muito feliz no México, mas a definição dele é total. Num retorno para o Brasil seria vir para Belo Horizonte. Então nós conversamos muito ontem, conversamos com a diretoria também do time, passamos a vontade dele. Um clube mexicano chegou ao acordo financeiro com o Tigres. Eu não vou te divulgar o clube, mas chegou no acordo, no trato, na compra do Rafael, e ele ficaria no México só se fosse para continuar no Tigres. Então a gente rechaçou essa proposta, não falamos nem os valores financeiros que o Sobis poderia querer ir para esse clube, ele não quis nem que eu passasse isso. Então a definição dele está feita. Ele continua no Tigres e se ele for sair do Tigres, será para um clube brasileiro, e a preferência dele é o Cruzeiro. Beleza. Jorge, muito obrigado pela atenção mais uma vez, sucesso para vocês, tomara que a coisa se resolva o quanto antes. Muito obrigado. Esperamos que um abraço. Outro. Esse clube é o Querétaro. É o Querétaro. Dá um créditozinho, gente, porque dá trabalho para fazer. Era o A Querétaro. história do Rafael Sobis que o Jorge Machado contou é a mesma do Fred. Tem mais 1 ano e meio de contrato, é ídolo lá, mas a vontade é sair. Então, gente, vamos esperar esse negócio dos 20 e tantos milhões. Sim. Isso é o que o presidente do Tigres falou, Exatamente. Conversando. E, pelo que eu ouvi aí, vai acabar vindo. Eu também acho. Se chega dia 20, Eu acho que é a janela. E tinha foi boa a possibilidades. ligação, Vai vir. porque foi uma, não digo uma prova, mas um indício muito claro, assim, de... Vontade do Que jogador. diretoria tá... É de... Não, e pode ver que o Cruzeiro e- está trabalhando. Sim. O cara vai vir. Eu também acho que depois dessa ligação aqui, acho que vai virar, hein? Eu Acho acho que que o pode outro é virar. português mesmo. Acho sinceramente que pode. O Cadu tá na tela. Eu tô aí. na tela. Mostra só o Cadu. É. Tem alguma coisa contra os gordinhos? Eu tenho um recado muito importante para você. Olha aí. Olha aqui, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem. Calma, dê um basta nos juros abusivos, dê um basta nas cobranças indevidas, faça já a revisão do seu financiamento e pare de pagar juros abusivos, tem que virar o jogo. Sabia que dependendo da situação, você pode quitar o seu veículo com descontos de até 80%? É isso mesmo, seu veículo pode estar pago e você não está nem sabendo. Não devolva seu carro sem antes ligar ou mandar um WhatsApp. Olha os telefones aqui, ó. Você também está devendo muito no cartão de crédito, estourou o limite do cheque especial. Esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo, minha amiga. Você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, meu amigo. Ligue agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2. 2567-7608. Ligue agora. 2567-7608.